Tem um exemplo que é sensacional. Ah, na década de 90, uma cidade na Colômbia chamada Medellín, ela era a mais violenta do mundo. E uma das formas que resolveu-se isso foi, primeiro, criando praças de bibliotecas espalhadas na região periférica, não na região rica, Uhum. na região pobre da cidade. E aí que vem o grande sacada que acho que tem a ver com o que estamos tratando. Foi criado, você citou a logística anelar, não tinha uma centralidade por uma especulação imobiliária. O que ligava a rede da logística eram as praças de bibliotecas. Então a conformação do espaço foi outra, reduziu a violência. Exato. E acho que é importante trazer isso porque associa-se muito a resolução de problemas de violência nas periferias, sobretudo com polícia. E vindo pra cá eu vi isso em vários trechos do caminho. Com tecnologia. Que tem um fetiche da tecnologia hoje brutal no nosso cotidiano, né? Eu vi no caminho vindo pra cá um sistema de câmeras que é chamado de muralha. É o apartheid discreto, né? É um apartheid bem discreto. Porque ele não é explícito, ele não diz assim, ó, quem tá circulando, mas óbvio que você sabe, ao mesmo tempo, quem tá sendo monitorado o tempo todo, né? Em estar em determinado lugar e não sair desse determinado lugar. E causa uma falsa sensação de segurança. Pô, tem uma muralha. Tem uma muralha, exato. E quando eu cheguei nas passagens de Santo André, eu vi esse sistema já ofensivo o nome, né? Muralha. Pô, não tem muro aqui, mas tem um muro, né? Um muro invisível, brutal. E eu me senti vigiado, né? E bem, essa muralha ela vai se estendendo em toda a cidade. Porque é interessante para um determinado setor vender câmera, né? Vender segurança, etc. O medo. Vender o medo. Ao invés de propor soluções da qual aquelas pessoas que vivem naquele lugar, participando do processo de contato entre elas mesmas, poderiam inibir a violência. E essa ideia não é nem minha. Assim, muita gente já discutiu isso antes da gente, né? Tem um francês que você deve conhecer chamado Henri Lefebvre, que falou muito da cidade. Inclusive a expressão direito à cidade é dele, né? Que é um livro muito legal, fantástico, ele tem que ser divulgado. Ele foi publicado em comemoração à época, né? 120 anos de publicação do Manifesto Comunista, né? E ele publicou no sentido de dizer assim, ó, uma das riquezas sociais que a gente produz, mas a gente não tem contato, e por isso o direito à cidade é a cidade. A cidade é rica, né? Do ponto de vista da cidade é produto do trabalho, né? Assim como contraditoriamente a cidade pode ser mercadoria, pode ser capital, pode ser entre tantas outras coisas. E ele já falava dessa lógica centro-periferia, com muita razão e propriedade, de que deveria se inverter. O centro deveria estar na periferia, a periferia está no centro. O contrário, né? Nessas relações anelares. Mas aí ele dizia também com certa razão, e eu tenho total acordo com ele. É nesse sentido que a gente tem que reivindicar a transição para outro modelo econômico, né? Porque nesse modelo econômico que a gente vive, vai ser uma atualização cosmética. Vai ser, em outras palavras, um embelezamento e não a solução do problema, né? Vai reduzir, não estou falando no caso de Medellín, não estou descartando isso como possibilidade, mas reduz a violência, mas não acaba de fato com a violência, né? Porque a raiz do problema continua sendo a mesma, que exploração do homem pelo homem, etc, etc, etc. Né? Então, o direito à cidade na sua plenitude, para usar a expressão do Lefebvre, só se daria num outro modo de produção. A gente também tem que ousar, né, do ponto de vista de como classe trabalhadora, de entender que a gente tem o potencial de mudar a sociedade, de, inclusive, destronar o Deus Dinheiro. Né? Para a gente pegar o gancho lá do começo da conversa com Milton Santos. E o que ficaria ao centro
dessa cidade enquanto grau de importância maior? A vida, o encontro, o trabalho como potencial de criação de valores, o uso ao invés da troca, o contato da riqueza do diverso, a entender as individualidades como sendo construídas socialmente, mas ao mesmo tempo sendo respeitadas. Enfim, é um outro mundo, né? Mas é um outro mundo que precisa da destruição desse velho mundo, né? Então os caminhos são muito tortuosos, mas eles estão no horizonte, a gente não pode apagar esse caminho do horizonte, né? É como um caminho revolucionário mesmo. Eu acho que nunca como hoje a gente tem como horizonte o tudo ou nada. Essa palavra revolucionário tá muito mal usada ultimamente. Tá, Né? tá muito mal usado. Por que revolucionário? Eu acho que ela foi substituída do ponto de vista ideológico na academia. A gente ouve muito disruptivo, né? Insurgente com razão, porque há insurgências, mas o revolucionário ele só é colocado no âmbito da tecnologia, no âmbito de uma tal inovação, né? Mas nunca no âmbito das relações entre os homens, né? Porque é essa relação que ela pode ser, de fato, tem que ser mudada. E nunca no âmbito de uma transformação que vá na raiz dos problemas, né? Porque o revolucionário deveria ter essa conotação. Até mesmo porque a gente está num período que ele não preza nem, vamos dizer assim, pequenas melhoras, que normalmente a gente chama de reformas. Né? A gente está nesse período das ideias dominantes neoliberais de contra-reformas, a gente perde os direitos. Né? Nós estamos vendo os nossos direitos serem ceifados, cerceados, acabados, né? Inibidos. Por exemplo, o novo arcabouço fiscal. Como que eu vou pensar em infraestrutura de transporte, de medidas antirracistas, de medidas anti-eugênicas para o urbano, sem ter dinheiro? Você ter parte do valor criado pela própria classe trabalhadora reinvestido nela. Esse dinheiro está sendo deslocado para pagar títulos da dívida pública, que é intocável, criado um teto para os serviços públicos. Então, nem do ponto de vista reformista, a gente tem um horizonte. Olha que a gente está vivendo um governo de esquerda. Esquerda hegemônica, esquerda institucional, a gente pode dar vários. Eu costumo chamar de esquerda liberal. Né? Uma esquerda da ordem, por assim dizer, que a gente sabe que tem uma história, né? Que parte dela tem que ser resgatada, mas que não se dispôs, pelo menos do ponto de vista de como se formou esse partido de esquerda, a um processo revolucionário, a um projeto revolucionário, né? E tampouco a uma educação que conscientizasse a classe trabalhadora do que ela é e qual o potencial dela.